E agora, então, vamos dar início à nossa segunda propriedade que a gente vai analisar, que é a conservação da quantidade de movimento linear. Mas antes, vamos relembrar mais uma vez o teorema de transporte de Reynolds. Nós temos um sistema e nós temos um volume de controle. E eles estão relacionados um com o outro a partir do teorema de transporte de Reynolds. E nós temos a seguinte equação, que é a equação de transporte de Reynolds, que descreve o transporte de uma propriedade, ou seja, a variação dessa propriedade B no meu sistema. E a propriedade que nós vamos utilizar agora é o momento. E a gente já tinha falado anteriormente, mas o meu momento ele é dado por P, que vai ser igual a M, a massa, vezes a minha velocidade. E como que ele está relacionado à segunda lei de Newton? Ora, a segunda lei de Newton ela pode ser escrita como o somatório das minhas forças totais, F no meu sistema, vai ser igual a minha variação total do meu momento no tempo. Tá? Então, por que essa é uma propriedade muito importante da gente analisar? Porque a gente está analisando basicamente o comportamento de como que as minhas forças também elas vão estar atuando no meu sistema. Então, vai ser diretamente proporcional. Se eu substituir aqui o meu B do sistema por mv, nada mais, nada menos que eu vou estar fazendo é aplicar a segunda lei de Newton, tá? É quase como se eu colocasse aqui, ó. Poderia pensar que S, ou até a S vai ser proporcional à variação do meu momento, ou seja, vai ser a segunda lei de Newton que vai estar sendo aplicada aqui. E aí, para fazer isso, nós vamos seguir o mesmo procedimento do que a massa, só que agora, em vez de considerar B igual a 1, eu vou considerar B igual a V, onde V aqui está em negrito, ou seja, é o meu vetor, tá? Só sendo redundante ali, não precisaria colocar a flechinha, porque ele está em negrito. Então, aqui só escrevendo aqui de uma forma bonita, aqui como a equação 1, tá? O somatório das forças do meu sistema vai ser igual a M dV dt, tá? Ou seja, minha variação de momento. Ou seja, essa é uma propriedade muito fundamental que a gente vai estar aplicando no nosso sistema, principalmente porque, então, a minha taxa de variação da minha quantidade de movimento linear do meu sistema vai ser igual ao somatório de todas as forças que atuam no meu sistema. Assim, então, conjunto com a equação da minha conservação de massa, a gente vai ver mais para frente ao longo da disciplina que essas vão ser uma das duas equações mais fundamentais que a gente vai trabalhar e praticamente ao longo de toda a disciplina. Tá? E agora o que nós vamos fazer, então, é a mesma coisa que a gente fez para a massa. Nós vamos substituir aqui o que era B. Nós vamos substituir o Bzão por V vezes M e o meu Bzinho vai ser igual a V. E aí basta substituir nessa expressão aqui, tá? Que é a equação de transporte de Reynolds que estava escrita anteriormente. E aí, então, eu tenho aqui o meu somatório de forças, vai ser igual à minha variação de quantidade de movimento linear do meu sistema, que vai ser igual, então, à minha derivada parcial no tempo da integral do meu volume de controle do meu ρ vezes V, então aqui antigamente era B, a gente substituiu por V, dV, mais a integral de superfície de ρ vezes V, vezes aqui V vezes a minha normal, tá? Então, eu substituí esse V aqui, já estava na expressão, a gente pode voltando aqui para vocês lembrarem, meu V já estava na expressão, o que eu substituí aqui foi meu V. E aí eu fico com essa expressão V vezes V vezes a normal. E aí no instante inicial, para ter igual a zero, a gente tinha visto que as minhas forças do meu sistema vão ser igual às minhas forças sobre o meu volume de controle. E aí então,
se a gente analisar aqui, a gente considerar todas as forças que estão atuando sobre o meu sistema, pode ser aqui, por exemplo, força gravitacional, força elástica, força de arrasto e todas as outras forças que a gente logo mais vai falar sobre elas. Se a gente analisar quando elas interagem com a superfície do meu sistema de controle e com a superfície do meu volume de controle, então nesse instante elas coincidem. E aqui então nós temos algumas forças que são muito importantes para nós quando a gente trabalha com fenômenos de transporte, tá? Nós temos aqui a principal força que atua, força de campo, é a força de campo gravitacional, tá? Ela é uma força que ela está presente, ela é devido ao campo gravitacional, a atração da Terra, tá? E ela está presente, independente de ter qualquer coisa acontecendo ao nosso redor. Se a gente estiver no ar suspenso, a gente vai estar sujeito à força gravitacional. Ela é uma força de campo e todo fluido está sujeito a ela. Nós temos também algumas forças superficiais. O que são forças superficiais? São aquelas que estão atuando diretamente sobre a superfície desse meu fluido, tá? Então, se elas estão atuando diretamente sobre a borda, elas são forças superficiais. A gente já viu duas delas, tá? A gente viu a força de pressão na aula passada e nós vimos na aula 2 as forças viscosas, que elas eram proporcional às nossas tensões de cisalhamento, lembra? E aí, essas são as principais forças com que a gente vai trabalhar, mas a gente ainda tem outras forças, tá? São forças de ação e reação, a gente pode ter forças de tensões em cabos, forças de tensões em vigas, forças de tensões em suportes. A gente ainda poderia ter aqui outras forças de campo que normalmente não são significantes quando a gente está trabalhando com fluidos, que seria o campo eletromagnético. Tem alguns experimentos até que usam o campo eletromagnético e fazem ali para puxar ali a água, né? Então, em alguns casos poderia ser interessante, mas normalmente a gente não considera ele, tá? Nessa disciplina, nós não vamos considerar, por exemplo, essas relações e essas outras forças, né? Nós teríamos outras forças também, forças atômicas, interação, forte, fraco, e diversas outras forças que poderiam entrar aqui entre outras, tá? Mas aqui, essas são as três principais forças que nós vamos trabalhar ao longo dessa disciplina. E então, se a somatória das minhas forças sobre o meu volume de controle, ela coincide com o somatório das forças de campo sobre o meu volume de controle, então as forças de superfície são iguais às forças do meu volume de controle, eu posso escrever então que o somatório das forças que atuam no meu volume de controle vai ser igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear do conteúdo que tem no volume de controle, mais o fluxo da quantidade de movimento linear que passa, que entra e que sai através da minha superfície de controle. Tá? Então, muito similar, praticamente igual o que era para massa, exceto que agora a gente considerou quantidade de movimento linear. E aí, dessa forma, então, a gente escreve essa equação, tá? Que foi basicamente substituir o meu MV na equação de transporte de Reynolds como a equação da conservação de quantidade de movimento linear para um volume de controle, ou também conhecida como equação de conservação de momento. Tá? Essa equaçãozinha 6 aqui. E aí aqui a gente tinha visto que o nosso ρ vezes o produto da minha velocidade vezes a minha normal era o meu fluxo de massa no meu sistema. Que aqui, então, está sendo multiplicado por uma velocidade v, que tem qualquer que no campo tridimensional é representada por um vetor velocidade tridimensional.
E na forma tridimensional, eu posso representar ele, então, a mesma equação, como a somatória das minhas forças em x vai ser igual à minha variação da minha quantidade de movimento ao longo do tempo do meu volume, vezes, aí aqui eu vou ter a minha componente U da velocidade multiplicada por meu V vezes a normal, ou seja, cosseno aqui de θ em relação ao normal, ou aqui eu vou ter que isso mais isso vai ser o meu M pontinho, tá? E assim vai ser igual para a mesma coisa para as outras três componentes da minha velocidade. Então, se eu voltar para aquele meu velho problema do volume de controle, se eu considerar aqui esse eixo aqui como meu caninho do meu volume de controle, tá? Se eu considerar os somatórios aqui das forças aqui, eu vou ter aqui um fluxo que vai estar vindo aqui, um F que vai estar vindo de cá, uma força aqui que vai estar apontando para cima, e a força que vai estar atuando aqui na vertical, que vai ser a força peso do meu líquido, tá? Então aqui eu vou ter que decompor ela nessas duas componentes. E aí eu posso fazer também as mesmas considerações que eu fiz quando a gente estava trabalhando para relação de massa, né? Nós tínhamos que para regimes permanentes, tá? O meu dt, meu derivada parcial em relação ao tempo da propriedade que a gente está trabalhando vai ser igual a zero, e aí fica útil a gente trabalhar com isso, porque eu vou ter justamente que essa minha variação aqui da minha quantidade de movimento vai ser igual a zero, tá? Ou seja, para um regime permanente, a quantidade, as forças que atuam no meu volume de controle vão ser iguais ao somatório da quantidade de movimento que sai menos a quantidade de movimento que entra. Ou seja, a quantidade de movimento ela é conservada dentro do meu escoamento. E aí eu fico então com esse sistema, com esse sistema que o meu somatório das minhas forças em x vai ser igual, o meu regime permanente vai ser igual à integral sobre a superfície da quantidade de movimento que atravessa essa superfície. Ou seja, a soma das minhas forças em x vai ser igual à quantidade de movimento que entra, a que sai, menos o que entrou. E o equivalente vale para as outras duas direções em y e em z. Vamos ver agora como isso pode ser resolvido na prática. Então, eu vou pegar aqui o exemplo 4.12 do livro do Fox, que está na página 121, onde eu tenho aqui um foguete com massa inicial de 400 kg e ele deve ser lançado na vertical. E aí, após a ignição, tá, o foguete ele consome cerca de 5 kg de combustível por segundo. E ele ejeta gás na pressão atmosférica, tá? O gás está saindo por aqui, com velocidade relativa de 3.500 metros por segundo. E aí ele pede para determinar a aceleração inicial do foguete e a velocidade dele 10 segundos após o lançamento, desprezando a resistência com ar. Então, a primeira consideração que a gente vai fazer aqui é, vamos adotar essa linha trastejada azul como o meu volume de controle, tá? E aí vamos pensar, então, quais que são as forças que estão atuando sobre esse meu volume de controle, tá? Então, vamos supor aqui, sobre um ponto na minha superfície do meu volume de controle, eu vou ter a minha pressão atmosférica, tá? Eu também estaria atuando sobre a superfície do meu volume de controle,
sobre todos os pontos dessa superfície a minha força de atrito, tá? Mas ele pediu para a gente considerar a força de atrito, tá? Então nós vamos dizer que a força de atrito vai ser igual a zero. Quais outras forças que nós temos? Nós temos, obviamente, a força peso, né? Que é ocasionada pelo meu campo gravitacional. E aí, aqui nós temos também que a nossa pressão ela vai atuar de forma igual em todos os pontos dessa minha superfície de controle. Vamos assumir que ela vai ser igual. E aí a gente pode aproximar ela de zero. E a única força que vai estar realmente contribuindo aqui no nosso sistema vai ser a nossa força peso. E então, como nós temos apenas forças que vão estar atuando no meu eixo X, no meu eixo Z, eu peguei então aqui apenas o sistema de coordenadas em Z. E aí nós temos que destacar agora qual que é o sistema de referencial que a gente está usando, porque nós temos aqui dois sistemas de referenciais. Nós temos um sistema de referencial aqui, que é em relação ao foguete que está se movimentando, que vai estar subindo. Então, nós podemos adotar esse sistema de referencial, ou nós podemos adotar um sistema de referencial que vai estar fixo, um referencial euleriano, que vai estar fixo na superfície. Então, dependendo do sistema de referencial que a gente adotar, a gente vai ter percepções diferentes do movimento que está acontecendo. Então, se eu considerar, por exemplo, esse referencial aqui, com a pessoa em cima, tá? Ou se eu considerar esse referencial aqui, eu vou ter uma diferença na minha velocidade, onde eu vou ter que esse meu V aqui, x, y, z, eu vou dizer que ele é em relação ao meu referencial estacionário, que está imóvel aqui em relação a esse observador, que vai ser igual, então, à velocidade do meu volume de controle, ou seja, o meu volume de controle está se deslocando em relação a esse referencial aqui. Então, vai ser a velocidade retilínea em relação ao referencial não estacionário VC, em relação, ou seja, relativo ao meu volume de controle. E eu vou ter também um VR, que vai ser a aceleração do meu referencial de forma não estacionária, ou seja, do meu volume de controle, em relação ao meu referencial estacionário x e y aqui, tá? X, y, z aqui que está fixo no meu solo. E aí eu vou ter também que o meu dt e x, y, z, meu dt, vai ser igual, então, ao que eu vou chamar de aceleração do meu volume de controle, mais a minha aceleração em relação R em relação a esse referencial. Tá? Então, aqui eu posso simplesmente escrever, então, que as minhas forças, né, considerando ali que eu tinha escrito em relação às acelerações, as minhas forças em relação ao meu sistema de referencial euleriano, que vai estar aqui fixo, no referencial não inercial, vai ser igual a variação de momento no meu volume de controle, mais a variação de momento devido à minha aceleração ao meu referencial, devido ao meu referencial não inercial, correto? Ou eu posso escrever isso aqui também como meu F devido ao meu referencial ao meu volume de controle, mais meu F devido ao meu referencial não inercial, ou seja, referencial que está se movimentando, tá? E aí, esse F sobre o meu volume de controle, a gente conhece ele é dado por aqui, tá? E a gente sobra esse F em relação ao meu referencial não inercial, que eu vou dizer que ele vai ser igual à integral da minha massa vezes
a minha aceleração do meu referencial não inercial, tá? E hoje eu tenho aqui minha massa, eu posso escrever ela como ρ dv, tá? Então, eu não sei exatamente essa aceleração ainda, é uma aceleração devido à variação do meu referencial, tá? E aí eu posso escrever ela, então, como, eu vou dizer que meu FR vai ser igual a integral massa vezes a minha aceleração desse meu referencial. Opa, aqui era ρ dv. E aqui eu tenho também quem que é uma somatório das forças que está atuando sobre o meu sistema. Essa força aqui a gente conhece, vai ser minha força gravitacional, que vai ser igual à massa que está contida aqui dentro do meu volume de controle, vezes a gravidade, tá? Gravidade apenas em Y, tá? Aqui eu tinha botado Z, mas na verdade a gente tinha que considerar isso aqui Y, pelo sistema de coordenadas do desenho, tá? Mas nada demais. Aqui, onde era W, vocês trocam por V, onde era W, vocês trocam por V, e aqui fica as forças em Y, tá? Com isso, então, eu posso reescrever essa expressão aqui. Eu vou escrever, então, eu vou passar essa parte da expressão aqui para esse lado, tá? Eu vou reescrever essa expressão, então, vai ficar m do meu volume de controle vezes a minha gravidade em y, menos essa minha integral aqui, a integral de ρ a r dv, vai ser igual, então, a essa expressão aqui, que vai ficar vezes dA. Então, aqui vai ficar igual a essa expressão aqui, meu d dt de ρ v dv, sobre o meu volume de controle, e aí sobre a superfície de controle, eu vou ficar com ρ v vezes a normal e a superfície dA, tá? E aí, vamos analisar, então, agora esses outros termos que estão ali. Esse primeiro termo aqui, nós temos aqui a aceleração da gravidade, e aí, se vocês observarem, a aceleração da gravidade aqui, ela vai estar apontando para o centro da Terra, então ela é negativa, tá? Precisa colocar um sinal negativo aqui. E aí, o que a gente tem que observar aqui, que essa massa aqui, ela também varia com o tempo, tá? Então, a derivada da minha massa, porque eu estou queimando combustível, ela vai estar diminuindo ao longo do tempo, tá? Então, a derivada da minha massa ao longo do tempo, ela não vai ser igual a zero, tá? Então, é uma propriedade que a gente vai ter que cuidar agora quando a gente for resolver esse exercício. E aí, a gente já calculou também, no começo da disciplina, como que a nossa massa varia ao longo do tempo, né? E aí a gente vai aplicar, então, o princípio da conservação de massa, que foi o que a gente viu no início. E aí, essa variação de massa é dado no problema, que é o quanto que está esvaziando, ou seja, a velocidade que está queimando o combustível no foguete ali. Que vai ser igual, então, a menos essa variação de massa pela combustão, que é dado no problema. E aí, para saber como que ela varia pelo tempo, eu vou passar para esse lado aqui da integral. Eu vou ter, então, que a minha integral da minha massa sobre o meu volume de controle, tá? Do dm vc vai ser igual a integral da minha vazão mássica, tá? Ao longo do tempo. E aí, se eu colocar aqui os limites de integração de uma massa inicial até uma massa m, que eu não sei, e aqui eu botar do instante zero até t, onde zero é o inicial, que é dado o peso do meu volume, tá? Eu vou então ter
que minha massa, eu vou escrever aqui que minha variação de massa aqui vai ser igual a M menos meu M0, vai ser igual, então, a menos o meu M pontinho vezes T. Correto? E aí, então, se eu quiser saber como que a minha força-peso, tá? Minha força-peso aqui, minha força gravitacional vai estar variando. Como que eu posso escrever ela em função do tempo? Eu posso escrever que o meu Fg em função do t vai ser igual a g vezes meu m0 menos meu m pontinho vezes t. Tá? Aqui simplesmente passei aqui essa expressão para o outro lado e aqui multipliquei pela gravidade, tá? Para obter a minha força gravitacional, tá? Com isso a gente pega quem que é, a gente descobre como que está variando esse primeiro termo aqui, tá? Lembrando que a gravidade vai estar negativa aqui. E aí vamos ver então o comportamento dessa segunda variável aqui, né? Que é a relação da minha aceleração devido ao referencial que está se movendo. Então, meu volume de controle aqui está se movendo, e aí a percepção dessas forças que estão atuando no meu sistema, elas vão mudar à medida que esse meu referencial está variando, tá? E aí, como que elas variam? Elas vão estar variando em função da minha aceleração e da variação da minha massa, do meu volume. Mas essa variação da massa ao longo do meu volume de controle, a gente já calculou. Então, eu posso escrever aqui minha aceleração devido a esse meu referencial, vezes a massa do meu volume de controle, que está variando em função do tempo, como a gente calculou anteriormente, tá? Então, eu posso reescrever essa expressão, vou arrumar um R aqui, posso reescrever essa expressão como AR multiplicando minha massa inicial menos a minha variação de massa mássica devido à combustão ao longo do tempo. Vamos analisar agora esse meu termo aqui, tá? Em que é esse meu termo aqui, o que ele representa? Essa é justamente a taxa de variação na direção y da quantidade de movimento do fluido no volume de controle, medida em relação ao volume de controle. E aí nós vamos considerar então o que ele está avaliando aqui, né? Como o nosso sistema de referência aqui está nessa posição, qual que é a minha variação de momento, ou seja, minha variação de velocidade que vai estar atuando no meu fluxo, do meu foguete em relação a esse referencial aqui. E aí é razoável a gente considerar que essa variação aqui de V em relação ao longo do tempo, tá? Como o meu sistema de referência está se movendo nessa posição, mesmo que eu tenha uma variação de massa devido à queima do combustível, essa minha variação em relação a V vai ser muito pequena, tá? Então, eu posso aproximar que a minha velocidade vai ser praticamente, a minha variação de velocidade ao longo do tempo, ela vai ser muito próxima de zero. E a outra equação que falta a gente analisar é essa equação aqui, que é a integral da minha variação de momento sob a minha superfície de controle. E aí, a velocidade que é importante a gente considerar aqui é a velocidade em relação à nossa superfície de controle, que é essa velocidade que está saindo da minha superfície de controle, tá? E aí, se ela está saindo dessa minha superfície de controle aqui, no sentido de y, tá? Então, eu vou ter que meu v aqui em relação a y, ele vai ser negativo, mas ele vai estar apontando no mesmo sentido normal da minha superfície de controle. E aí eu vou considerar aqui, então, ele está
ortogonal a essa minha superfície, o único lugar que ele está saindo aqui sobre essa minha superfície está aqui, tá? E ela vai ser positiva aqui, tá? Vai ser positiva, esse produto vai ser positivo. Eu vou botar aqui só o módulo de V de forma positiva, porque ele está saindo, tá? E como ele está no sentido para baixo, então aqui eu botei esse aqui, vai ser o meu VE, e aí ele vai ser negativo, porque ele está apontando nesse sentido aqui, tá? Então esse produto aqui vai ser positivo, esse produto vetorial, porque eu estou multiplicando na saída da minha superfície, e aqui vai ser negativo, tá? Então com isso eu posso escrever esse meu V, a queima de combustível a gente considerou que é constante, então eu vou conseguir tirar ele para fora da integral, tá? Vou dizer que meu VE da integral de ρ vezes V, negativo aqui, vezes dA. E aí, quem tinha visto que era meu ρ V vezes dA, isso aqui era nosso M pontinho, tá? E aí, o meu M pontinho aqui vai ser positivo, tá? Quem tinha visto aqui que esse sinal é positivo, desse Vzinho aqui, então eu posso escrever isso aqui como menos VE, esse VE aqui, tá? Vezes minha vazão máxima. E aí, agora, então, se eu juntar todas as expressões que a gente analisou até agora, eu vou ficar com menos G, que multiplica a minha massa inicial menos a minha vazão máxima no tempo, menos a minha aceleração do meu referencial, vezes o meu M0, que é a minha massa inicial, vezes o quanto que eu estou perdendo de massa no tempo, e vai ser igual, então, a menos a minha velocidade vezes a minha vazão máxima. Ou seja, em T0, a minha aceleração do meu volume de controle em relação ao meu referencial, esse daqui, tá? Ela pode ser escrita por R, vai ser igual. Meu AR vai ser dado, então, por VE, ME divididos por M0 menos MET, menos G. No meu instante inicial, então, minha equação simplifica e eu fico apenas com VE, ME divididos por M0 menos G, que substituindo os valores vai me dar 33,9 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a minha aceleração no instante em t igual a zero do meu foguete, ou seja, do meu volume de controle, tá? Então essa vai ser a aceleração que ele vai estar se afastando desse referencial aqui. E a segunda parte do problema pedia para a gente determinar a velocidade dele 10 segundos após a partida, tá? Então eu quero saber meu V em 10 segundos, tá? Então é relativamente simples, né? Eu tenho a minha aceleração R, a minha aceleração inicial do foguete vai ser igual ao meu dv dt, tá? Então eu posso simplesmente derivar essa expressão. E aí o que eu tenho aqui, se eu escrever meu AR como dv dt, eu vou ficar com essa mesma expressão aqui, tá? E aí o que a gente pode fazer aqui para resolver o problema a gente vai passar esse dt para cá, e aí eu posso integrar por variáveis separadas. Posso escrever então aqui, passando para o outro lado ali, eu vou obter então a minha integral de 0 a v do meu dv,
vai ser igual à integral de 0 a t do meu VE, pontinho, dt, divididos por m0 menos met, tá? Menos, aí aqui não dá para esquecer da parte da gravidade, a integral de 0 a t de g dt, tá? E aí, se vocês resolverem essa integral, tá? O resultado dessa parte da integral aqui vai dar menos VLN de m0 menos met divididos por m0 menos gt, tá? E aqui, essa expressão aqui, o resultado aqui, isso aqui vai dar v, tá? Que é a velocidade que eu quero encontrar, a velocidade do meu volume de controle, tá? Ou seja, a velocidade ou a velocidade R do meu sistema de referência, que está se movimentando, vai ser, tanto faz, vai ser a mesma. E aí aqui a integral de gt, tá? Então, essa integral aqui dá esse resultado aqui. E aí o que falta agora é a gente ver o nosso V em 10 segundos. Tá? E aí basta a gente substituir, então, 10 segundos aqui, 10 segundos aqui. Meu V em 10 segundos, quando eu substituir nessa expressão, e substituindo os valores de VE, M0 e ME pontinho, eu obtenho 369 metros por segundo, tá? Então, é uma velocidade absurda com que esse foguete começa a decolar. Então, observem como ele decola rápido. Tá? E isso responde o nosso exemplo. E aí eu deixo como tarefa esta para vocês aqui, para vocês observarem a velocidade com que um foguete sai da órbita, né? Que ele se afasta da superfície terrestre. Claro que a gravidade aqui ela também vai tá variando em relação à altura que o foguete está ganhando, mas nos instantes iniciais a gente pode considerar ela constante. E aí vocês então podem calcular esse valor aqui, fazer um gráfico e ver como que ele se comporta à medida que ele está se afastando da superfície da Terra, né? Então é um gráfico logarítmico, ele vai variar sua velocidade de forma logarítmica, no sentido aqui que ele vai estar levantando o voo, tá?